Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Maravilha? Como é que vocês estão aí nessa quinta-feira, dia 28 de maio de 2026? Vocês estão bem? Vamos a mais uma dose diária de direção? A nossa 18ª dose diária de direção. Bom, eu já quero te perguntar se você está de acordo, se você quer que a gente faça um estudo de provérbios, em todos os provérbios, começando no dia 1º de junho. Dia 1, provérbio 1. Dia 2, provérbio 2. E já deixa aqui para mim se você quer fazer esse estudo de provérbios junto comigo. E se eu fizer, escreve aqui. Estou contigo. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero pedir para você compartilhar essa live. Curte aí a live, compartilha para o Instagram entregar para mais pessoas. Te convido depois que sair da live, clica no link que está na bio, entra no meu grupo do WhatsApp, lá onde eu mando as informações para deixar sempre a galera informada, beleza? Se você estiver vendo essa gravação no YouTube, tá aqui na descrição também do vídeo, o link do WhatsApp, beleza? Então, a base de hoje, do nosso dose diária, está lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. Então vamos lá. Esse versículo, eu quero dar um destaque para esse início dele. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então, fala do quê? Para a gente não desprezar as pequenas coisas. Que coisas? Tudo. Então, fala sobre a gente não desprezar os nossos pequenos começos, as nossas pequenas vitórias, as nossas micro vitórias. Eu não sei se você que está me acompanhando aí, não sei como que está a sua vida hoje, não sei aquilo que você está... Quais são as batalhas que você está lutando hoje, mas eu posso dizer que você tem que comemorar as pequenas vitórias e nem desprezar, e muito menos menosprezar. Porque a gente não cresce, ou melhor, a gente não nasce grande. Quando a gente nasce nasce bebê. Então a gente tem que aprender a andar, tem que aprender a falar e aprender muitas coisas quando a gente nasce, né? Então, por isso que a gente não tem que desprezar os pequenos começos. Por quê? Eu não sei se você é pai, você é mãe, mas quando o seu filho dá aquele pequeno passo, daquele primeiro passo, quando ele começa a caminhar, aí ele caiu. Mas você já comemorou aquela pequena vitória do seu filho, porque ele começou a dar os primeiros passos. Então, naquele momento, você teve alegria porque ele deu aquele primeiro passo. E a criança, ela quer andar, porque ela quer aprender a caminhar, ela quer aprender a andar. Não é isso? Então ela vai até conseguir. Então, ela muito menos, a criança, porque ela nem sabe disso, mas ela não desprezou e nem menosprezou aquele pequeno passo. E eu posso te dizer uma coisa ainda mais. Quando a criança dá o primeiro passo e ela cai, ela não está nem aí para o que os outros estão pensando dela. Ela levanta e continua caminhando. E eu ainda vou dar mais uma coisa para você aqui pensar. Quando a criança cai e não tem ninguém olhando, o que acontece? Não sei se já aconteceu isso com você, mas quando ela cai, se ela olha para trás, e se ela não vê ninguém, ela levanta e continua.
Mas se tem alguém, principalmente se a criança é um pouco mais velha, o que que acontece? Ela olha, ela vê alguém e chora. Entendeu? Porque quer que a pessoa, quer que o pai, quer que a mãe vá lá ajudar a ela a levantar. Mas quando a criança está aprendendo realmente a andar, ela não está muito preocupada com isso. Você pode prestar atenção. Ela cai e levanta e continua. E ela cai e levanta quantas vezes for preciso para ela aprender a andar. Entende? Então, mas o que que acontece? A vida vai passando, a gente vai crescendo e a gente vai de alguma forma aprendendo a desprezar os pequenos começos. Porque a gente, de alguma maneira, alguém colocou na nossa cabeça que a gente tem que começar perfeito, ou que a gente tem que começar algo grande. Mas não é essa a nossa realidade. A gente começa pequeno. Os grandes resultados vêm de grandes começos. Toda caminhada começa no primeiro passo. Para quem corre, eu gosto muito de correr, mas atualmente o meu joelho não está deixando eu correr. Então, o que que acontece? Se a pessoa quer correr uma maratona, ela tem que começar com um pouco. Se ela não consegue correr nem 100 metros, ela começa com 100 metros. Aí depois 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros e assim por diante, até ela chegar naqueles 40 quilômetros, a correr os 40 quilômetros. Então, se você só consegue correr 1 quilômetro, não despreze isso. Não menospreze esse pequeno começo. Por quê? É uma grande vitória. Porque o que é o sucesso? O que é a vitória? É um empilhamento de micro resultados. Então, quando você está treinando para algum tipo de evento, você vai ao longo dos dias tendo aquelas micro vitórias. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu nadei muitos anos na minha vida. Eu nadei dos meus 5 anos, mais ou menos, até os meus 15. Eu tinha um problema de bronquite e eu tive que nadar. A natação era um exercício para os pulmões para fazer essa liberação, né? Para ter a respiração, o pulmão trabalhar melhor. Então, eu nadei dos 5 aos 15 anos. E aqui na minha cidade, na frente de Santarém, tem o rio Tapajós. E tem uma travessia que era. Eu creio que ainda seja feito. Mas na época era feita essa travessia que dá mais ou menos uns 2 quilômetros, 2,5 km. Então, saía da Ponta Negra até um bar chamado Mascotinho, um restaurante. Bom, e é no Rio. No Rio tem a correnteza. E o nosso treino era onde? Na piscina. Então teve uma vez que a gente treinou do Maracanã, que é uma outra praia aqui de Santarém, até o Yacht Clube. E eu não te confesso que eu não lembro assim qual é a distância entre o Maracanã e o iate. Beleza, fui nadando, mas é bem menos que esse quilômetro, né? Eu acredito que deva, no máximo, 1 quilômetro, 1,5 km. E numa abraçada dessa, quando eu vejo um boto rosa, embaixo de mim. E não foi brincadeira não, mas o que eu ia fazer? Não podia fazer nada. O bom boto estava nadando comigo ali. E claro que a gente fica nervoso. Mas eu já te adianto que o boto não faz nada. O boto, ele, muito pelo contrário, diz a lenda que ele até ajuda quem está se afogando, quem está precisando de auxílio, né, no rio. Então, eu tive que treinar algum tempo. Não foi assim rápido, entendeu? Então, atravessar do Maracanã para o iate já foi uma grande vitória para mim. E eu não pude menosprezar aquilo ali. Por quê? Nadar no rio aberto, que a gente não sabe, enxergando o fundo, o que é que tem lá no fundo, então eu tive que superar isso aí. Entende como é que é isso? Então, eu estou te contando essa história
que de repente você pode levar isso para a sua vida, ou de repente você já vivenciou algo parecido com isso, não só com natação, mas em outros momentos da sua vida. Né? Então, não despreze os pequenos começos, não despreze as pequenas coisas que você está vivenciando hoje. De repente você quer fazer um projeto para auxiliar muitas pessoas, mas você ainda não consegue auxiliar nenhuma pessoa. Mas se você já conseguir auxiliar uma pessoa, já é muita coisa. Então se alegre por isso. Ah, mas eu vou te dar um outro exemplo. De repente você quer iniciar a leitura de um livro. Aí você quer se comparar com uma pessoa que lê 30 minutos, 40 minutos, uma hora durante o dia. E lê de 10 a 20 páginas por dia. Aí você quer iniciar, não, só vou começar se eu ler 20 páginas por dia. Mas você ainda não dá conta de ler 20 páginas por dia. Então começa com uma página e se alegra por isso. Se você quer começar uma academia, mas não tem condição de iniciar aquele desenvolvimento todo na academia, né, carregar todo aquele peso, se alegre por aquele pequeno peso que você carrega. Então se alegre com todos os seus passos. Porque o que acontece? Quando você vai empilhando esses micro resultados, essas micro vitórias, se você tiver constância, você vai chegar aonde você quer chegar. Você quer chegar na vitória. Então, quando você vê alguém que já construiu algo grande, pode ter certeza que ele já passou por muitos e muitos processos. Muitos e muitos processos pequenos. Teve muitos empilhamentos de resultados legais. Então, deixa eu ler aqui de novo para você. Pois aqueles que desprezaram um dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então, se você continuar comemorando os pequenos resultados, as pequenas vitórias, você pode ter certeza que você vai se alegrar ao ver a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Que é o quê? Com a sua constância, comemorando os pequenos resultados, você vai chegar ao seu sucesso. Você vai chegar à sua vitória. Mas para isso acontecer, você não pode desistir. Você tem que continuar fazendo aquilo que você tem que fazer. E eu continuo dizendo para você que tem muita gente contando com você. Tem muita gente precisando de você. Então, comemora os pequenos resultados da sua vida. E eu ainda digo outra coisa. Se você tiver a oportunidade de registrar com foto, com vídeo, com depoimento, faz isso. Faz esse movimento para ficar registrado essas suas pequenas vitórias. Porque às vezes a gente não registra, né? E às vezes aquele momento onde seu filho andou, você não registrou. E tudo bem também, porque está registrado na memória, né? Mas você não consegue mostrar aquilo para as outras pessoas. Ah, mas eu tenho que fazer então para mostrar para as outras pessoas? Não, não é isso que eu estou falando. Mas é para ter esse registro. Para se um dia precisar mostrar, está registrado. Quais são as suas pequenas vitórias? Eu estou até pensando em repostar um vídeo, que foi o meu primeiro vídeo que eu gravei aqui para a internet. E eu gravei ele em março, mais ou menos, e só fui postar ele em setembro, se eu não estou enganado. Depois eu posso até ver isso aí. Por quê? Porque eu não estava querendo. Eu estava com medo do que iam achar de mim. Então, de repente, você está nessa mesma condição. E eu lembro que quando eu postei esse vídeo, parecia que estavam pegando o meu intestino e dando um nó e amarrando, sabe? De tanta, sei lá,
Não sei o que, não sei te explicar o que estava acontecendo. Mas talvez possa estar acontecendo com você em algum âmbito da sua vida, né? Para iniciar alguma coisa, para fazer algum projeto, enfim, qualquer coisa que você tem que fazer. Então, quando você acordar, seja grato pelos pequenos resultados que você tem, porque a gratidão é um sentimento muito nobre. E eu até te aconselho fazer. Eu não vou nem te falar muitos, eu vou te falar três, de 3 a 5 motivos que você tem para ser grato à sua vida. Ou à sua vida, ou qualquer coisa, sabe? 5 motivos que você tem para ser grato. E antes de você dormir, depois que você sair dessa live aqui, faz isso aí, pega um pedaço de papel e anota esses 5 motivos que você tem por ser grato. Beleza? Então comemora os teus pequenos resultados e não menospreze eles. Beleza? Bom, a minha dose diária é isso aí. Eu peço para você para compartilhar esse vídeo. Se você estiver vendo no YouTube, compartilha com o maior número de pessoas que você está lembrando aí no momento. Clica no link aqui na descrição ou na bio do Instagram para você entrar no grupo do WhatsApp. E segunda-feira eu vou terminar, vou ter uma aula ao vivo e vou concluir a primeira turma do desafio de direção interna. E se você estiver querendo mais informações sobre esse desafio, já deixa aqui nos comentários que eu te mando mais informações. Beleza? E logo, logo vai abrir inscrições para a minha turma Mapa Interno, que é uma mentoria de 3 meses, onde eu te conduzo a sair do lugar aonde você se encontra para fazer aquilo que tem que ser feito. Beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.